A gente vai trabalhar um tema, né? Ele é bem focado para farmácia com manipulação. Por quê? Porque o material que a gente trabalha é um material bem técnico, bem personalizado e ele vai falar muito sobre o teu conteúdo, né? E aí, tem várias opções de você trabalhar, né? Você pode terceirizar esse serviço. Por exemplo, nós da AB Consultoria, nós prestamos esse serviço de elaborar materiais, né? Para visitação. Mas você pode fazer, né? Desenvolver os materiais para a sua farmácia, tá? E aí, você pode trabalhar alguns pontos essenciais, né, dentro da necessidade do mercado e nós vamos trabalhar em cima disso, certo? Então eu vou hoje te mostrar como elaborar um material para visitação médica, mas não basta elaborar um material, pessoal, tem que ser um material com qualidade, isso é muito importante. E ao meu ver, né, tanto quanto treinar um representante, tanto quanto trabalhar ativos dentro da necessidade do mercado, dentro da necessidade daquele prescritor, você trabalhar com material com qualidade, com peso científico, que agregue realmente na visita, né, vai ser fundamental para o resultado da visitação. Tem muita gente, inclusive, que pergunta, só beber uma águazinha. Eu meio que corri pra cá, tava lá no nosso escritório, estúdio, gravando as aulas para o curso de rap. Inclusive, curso, só um parênteses, né, antes da gente iniciar, para você que tem interesse no curso de formação de representante, não é de Fortaleza, ainda estão abertas as inscrições para o curso de representante online. Nós resolvemos adiar por uma semana. Tivemos um problema de e-mails, né? Nem todo mundo recebeu e-mail semana passada, então por isso nós adiamos. E as inscrições estão abertas até sábado, tá? Manipule 5.0 online também estão com as inscrições abertas, tá? E também a previsão é que se encerre sábado, mas a gente pode encerrar antes, tá? Que a gente está com uma demanda interessante e as vagas de inscritos e as vagas são limitadas, ok? Então, lá no link da bio do nosso Instagram tem as inscrições e informações para os nossos dois cursos, mas também você pode entrar em contato direto com o nosso suporte através de WhatsApp, tá? O horário de funcionamento do nosso comercial está um pouco reduzido, de 10 às 17 horas, tá? Mas nossa equipe também está disponível para te atender. Então vamos lá. Como eu falei, faz parte, né? Os materiais, ele está aqui, gente. Dentro das ferramentas para visitação, é de extrema importância você ter um conteúdo, você ter um material, seja impresso ou digital, né? No caso, para você que usa um tablet, por exemplo, não necessariamente aquele material pode ser impresso, né? Também você precisa trabalhar com o perfil do prescritor. Tem prescritor que opta, né? Prefere ele ter uma pastinha ali, arquiva todos os seus materiais. Tem aquele prescritor que já não dá tanta importância para aquele material impresso, ele pede por e-mail, tá? Então, é uma realidade, né? E agora, com o formato digital, né? Eu suspendi, né? Por esses meses, a impressão de materiais para os nossos clientes, aqueles que trabalhavam no formato impresso. Interrompe a impressão, a gente não vai trabalhar momentaneamente com o material impresso, nós vamos trabalhar tudo digitalmente, tá? E aí, voltando para o que eu estava falando inicialmente, algumas pessoas, né, algumas empresas perguntam, Alana, por que vocês não oferecem só o material para visitação? Porque a gente acredita que a gente precisa de resultado.
Então, material sim é um pilar para o resultado na visitação médica. Ele está aqui dentro de ferramentas para visitação, esse vermelhinho. Entretanto, não é só isso, né? O resultado na visitação não se constrói só com o material. Então, como a gente precisa de resultado, né? E se eu fornecer só o material para você, exclusivamente material para você, pode ser que você não tenha o resultado esperado, porque se você apenas dá um material para o seu representante, não treiná-lo, não prepará-lo, tá? Não trabalhar uma abordagem, não preparar aquele teu representante para uma escuta ativa, fazer uma boa sondagem, tratar as objeções do prescritor referente àquele material, aquela solução que você vai levar, a visita não vai ser efetiva, né? A visita definitivamente não vai ser efetiva. Então, não é de nosso interesse fornecer só os materiais. Tanto é que eu estou colocando aqui, né? Quando a farmácia ela opta, a gente oferece serviço, tem clientes nossos que eles fazem mesmo, eles recebem os materiais da franquia. E para mim, nada de errado com isso. Eu acho que é um custo a menos, é você não terceirizar, mas você precisa de tempo. Se você não tem tempo para elaborar material, infelizmente ou felizmente você precisa terceirizar, né? O fato de extrema importância é que você não deixe de ter um material, né? O representante ele precisa de ferramentas para visitação, ele precisa de recursos para visitação e o material é um deles. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então, não ter ferramentas para visitação é algo que desmotiva qualquer representante. Eu já tive, né, uma experiência com uma empresa que não é mais nosso cliente, que demorava, né? A gente elaborava o material, enviava, mas demorava para entregar esse material para o representante. Então fica muito complicado, né? Não dá para o representante ficar trabalhando sem conteúdo. Mas enfim, vamos lá, né? Então, oi Érica! Fizemos uma live com a Érica essa semana da Química Natureza, nossa trainer, né? Ela dá treinamentos também para representante de laboratório, inclusive vai na link na bio se você ainda não conferiu os nossos treinamentos gratuitos para representante, tá? Silício orgânico e colágeno, 2 treinamentos fantásticos para você, tá? Em breve nós estaremos lançando novos treinamentos gratuitos, tá? E esses 2 é com a Érica, certo? Alana, me fala sobre o material ideal. Como é que deve ser um material para visitação médica? Primeiro ponto, deve ser um material clean, né? Cuidado com muito texto. Muitas vezes o prescritor ele vai direto para onde? Para a sugestão de fórmulas. Então, tem, por exemplo, mecanismo de ação de prescritor de ativo já consolidado, por exemplo, um omeprazol, né? Os bloqueadores, né, de hidrogênio, das bombas de prótons, bloqueadores da bomba de prótons, o prescritor ele já vai saber o mecanismo de ação. Então é uma informação que não precisa estar muito descritiva, né? Coloca só as informações essenciais, né, escritas. E eu sugiro que algumas informações você pode colocar na forma de imagens, de esquema, de forma a deixar o material mais clean possível, tá? Tem materiais que envolvem muitos ativos, então às vezes é difícil, é bem desafiador. É diferente de você estar trabalhando com a propagação de um ativo, né? Quando envolve muitos ativos, a gente acaba incluindo muito conteúdo descrito, né? A descrição de muito conteúdo, propriedades dos ativos, concentração usual. Às vezes, se é um ativo que está sendo lançado, a descrição do ativo é importante colocar. Mas, qual é a diferença de um material, do paper, né? Ele é utilizado, né? Uma das nomenclaturas desse material que o representante de farmácia vai usar é o paper, né?
Qual é a diferença de um paper para um artigo? O artigo científico ele vai ter né, um texto, vai ter informações bem detalhadas, ele é um material mais extenso, né? E é justamente baseado nos artigos que nós desenvolvemos os papers, mas não precisa você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em um estudo. Por exemplo, você faz um resumo de um estudo no qual você se baseou para elaborar aquele paper, certo? Então, o paper, ele vai ser como se fosse resumo de artigos, né? Incluindo, só que além de estudos científicos, a gente vai ver que vai ter outros tópicos envolvidos, inclusive as sugestões de fórmulas, que é a parte principal de um material, né? São através das sugestões de fórmulas que o prescritor, ele vai prescrever, né? Ele vai se basear. Estudos devem ser atualizados, tenta colocar estudos mais atualizados possíveis, tá? Sem falsa propaganda, cuidado com as imagens que tem uma repercussão de falsa propaganda, tipo, reduza em 15 dias. Se você não tiver redução de peso em 15 dias e a imagem de uma silhueta, enfim... cuidado com essas imagens que envolvem muita propaganda, né? Muito cuidado. Se você tem que... se o estudo do ativo, ele promete redução de gordura em 90 dias, não tem por que você colocar ali 15 dias, que vai dar resultado em 15 dias, ou em 10 dias, ou em uma semana. Muito cuidado com as promessas do teu material, tá? Layout atrativo, o layout ele deve envolver a identidade visual do teu negócio, da tua farmácia. Se a tua farmácia, a identidade visual da tua farmácia tem azul, o teu material, né? É interessante ter a logo da tua empresa, da tua farmácia, ter no rodapé, a gente vai mostrar alguns exemplos de papers, por exemplo, no rodapé colocar todas as redes sociais, endereço, telefone para contato, logo da empresa, tá? E como eu falei, né? E eu já antecipei cores e logo da farmácia. Antes de você elaborar, e para a elaboração mesmo de um material, é importante você construir uma grade promocional, tá? Essa grade, coloquei aqui um exemplo, tá? E vai muito do perfil da sua farmácia. Por exemplo, se 80% da tua demanda for dermatologia, não tem sentido você fazer um número, a não ser que você vai fazer alguma ação específica, você quer expandir as especialidades, você quer explorar uma nova especialidade, aí você pode desenvolver uma ação estratégica, elaborando mais materiais para aquela especialidade afim. Mas, de forma geral, se você tem uma demanda, né? Se, por exemplo, 80% do painel de prescritores, do teu representante, ou dos seus prescritores, né? Você que é representante, for dermatologistas, 80% dos teus materiais devem ser voltados para a dermatologia. Não tem sentido você fazer 80% de materiais para nutrição, já que 80% das tuas visitas é voltado para dermatologia. Então, você vai colocar, né, exemplos de formulações, exemplos de materiais, fazer um cronograma mesmo de materiais por especialidade. Então, por exemplo, aqui, dermatologia. Foi colocado beleza por dentro e por fora, um material nutracêuticos de forma geral. Você pode especificar que tipo de nutracêuticos para pele, cabelo e unha, por exemplo, tá? Prevenção e tratamento do melasma, formulações clareadoras, menopausa e climatério, linha minoxidil, né? Então, que são exemplos, tá? Hoje, a abordagem seria outra, né? Para o cenário, é muito importante você casar com o cenário que nós estamos vivenciando, né? Então, para a dermatologia, o que é que a gente está focando muito?
doenças que envolvem o emocional, como psoríase, dermatite, né? Então, soluções para esse tipo de doença. Pele, cabelo e unha, né? Pode ser um fator também, né? Que esteja sendo, muitas pessoas estão sendo acometidas pela questão do estresse, muita queda de cabelo. Então, tudo que envolve estresse, ansiedade, você pode estar trabalhando dentro da dermatologia, tá? Ah, ah, protetor solar contra a luz azul, né? Porque as pessoas estão muito dentro de casa, trabalhando home office, também é uma opção. Aí coloquei aqui cardio, clínico e geriatria, algumas opções, gastroenterologia, mas tem N especialidades. Aqui são 3 especialidades, né? No caso dessa farmácia seriam as alvos, mas a gente foca em normalmente 5 a 6 especialidades por representante, vai depender muito do modelo de negócio da farmácia. Tem farmácia, por exemplo, se for nutrição, né? A gente vai, se 80% dos prescritores, ou digamos, 80 é muito, mas 50 a 60% dos prescritores for nutricionista, do painel forem nutricionistas, nutrólogos, ortomolecular. Aí a gente já trabalha hormonioterapia, no caso de ortomolecular e nutrólogo, suplementos para imunomodulação, por exemplo, tá? Vitamina D, zinco, enfim. Então, é muito importante você trabalhar o cenário real, né? O cenário que nós estamos vivenciando, tá? Então, primeiro passo é elaborar a sua grade promocional, tá? Então, faz um planejamento de que materiais você vai apresentar, definir o tempo de trabalho daquele material vai ser muito importante, certo? E é importante, e quais materiais você pode trabalhar? Eu falei, né, inicialmente sobre o paper, né? No paper, nós vamos trabalhar um ativo em específico ou uma solução em específica. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, com até 5 fórmulas, tá? Então, normalmente em um paper eu trabalho 5 sugestões de fórmulas. Eu tento não trabalhar, não ir muito além disso. É um detalhe, pessoal, eu tô colocando aqui a nossa experiência na elaboração de materiais. Cada empresa tem uma metodologia, cada empresa de consultoria tem uma sistemática, tá? Mas eu particularmente, uma metodologia nossa, o paper, que é aquele material de rotina, né? Quando é que o paper é utilizado? O paper é aquele material que você vai trabalhar na rotina, né, do representante, tá? Você vai promover uma ação, por exemplo, vamos trabalhar a programação de junho e julho, né? Um dos materiais a serem trabalhados na dermatologia vai ser silício orgânico, tá? Então eu posso trabalhar com uma solução, um material, um paper como solução para pele, cabelo e unha, e lá eu trabalhar 5 formulações voltadas para essa finalidade, para fortalecimento de pele, cabelo e unha. Ou eu posso trabalhar com um ativo específico que você está lançando, por exemplo, com silício orgânico, né? Silício orgânico, solução personalizada para pele, cabelo e unha. E lá eu vou focar no material, em todo o material, eu vou focar inclusive nos estudos científicos sobre esse ativo específico. E na sugestão de fórmulas eu coloco o silício orgânico. Existem vários no mercado, então se a farmácia trabalha com Nutricolin e Ex-Nutriment, coloca as duas opções, coloca as opções isoladas, as opções associadas, tá? Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem colocar. Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde. Certo? Alguém aí já trabalha diretamente na visitação? Alguém que está nos assistindo na visitação? Alguém elabora material ou pensa em elaborar? Me contem aí sobre a experiência de vocês.
Rita Macedo entrou. E aí, pessoal, para quem está entrando também, não, você pode fazer perguntas, tá? Tirar suas dúvidas. Estou acompanhando aqui os comentários de vocês. Existe uma outra opção de você trabalhar na visitação médica, que é de outro material, certo? Que é o mini formulário. O mini formulário, ele é um conteúdo, ele é um material mais enxuto, ele não vai ter muitas informações sobre os ativos, tá? Ele vai ser basicamente um banco de fórmulas, mas mais enxuto. Porque assim, tem fórmula, eu não gosto, eu particularmente, quando o cliente pede, a gente faz, mas eu particularmente não gosto de trabalhar com material muito denso. Tem formulário que dá um livro. Então, assim, o prescritor, ele acaba perdendo o foco. Ele não vai, dificilmente ele vai parar para ficar buscando alguma opção, alguma alternativa relacionada, tá? Então, eu prefiro, se for para trabalhar com banco de fórmulas, eu prefiro a opção de um mini formulário, que eu vou também dar um exemplo para você. Que se é um material com 10 a 20 fórmulas, mais enxuto, uma opção para cada finalidade. Então, se for nutrição, eu coloco uma opção para emagrecimento, para redução da gordura abdominal, outra opção de sugestão de fórmula para aumento da performance física, por exemplo, tá? Oi, Fran, minha querida, boa tarde. Ok? Então, a gente coloca mais ou menos 10 a 20 soluções para cada finalidade. Um formulário, nós vamos trabalhar várias soluções para cada finalidade. Então, só a fórmula de inibidor de apetite, eu vou trabalhar com 5 a 10. Então, é um material bem extenso, o formulário no geral, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com formulário, mas cada um tem sua conduta, e aí vai muito também da tua abordagem. Então, para aquele prescritor, Alana, quando se utilizar um mini formulário ou um formulário? Para aquele prescritor que não conhece o teu laboratório, que ele quer saber o que você manipula, é bem interessante. Na abordagem inicial, você trabalhar até com a lista de ativos, mas formulário já você trabalha de forma mais direcionada, porque já está ali a fórmula que ele pode trabalhar. Lembrando que as fórmulas, eu vou dar exemplo para você que não é da área. As fórmulas, gente, o que é uma fórmula, né? Na fórmula magistral, ela vai ter o ativo ou conjunto de ativos associados e as concentrações correspondentes. E associado o veículo, se for uma formulação cosmética, vai ser de extrema importância em que veículo aqueles ativos serão trabalhados, em um creme, em um gel, tá? A quantidade final, certo? Então, vai depender muito da finalidade, se vai ser uso oral, uso tópico, tá? Posologia vai ser essencial também, certo? E aí, vamos para os exemplos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de materiais, tá? Inclusive, esses materiais eu mostrei assim fica melhor. Ó, esse é um material de um cliente nosso para hiperplasia prostática benigna, tá? A gente vai trabalhar tanto ativos inibidores da 5-alfa-redutase. Você vê que a gente coloca de uma forma bem esquemática, né? O mecanismo de ação, que são ativos consolidados, tá? Do taxerida e finasterida, tá? E alfa-bloqueadores, tá? Os estudos científicos, aqui a gente se estendeu um pouco nos estudos científicos, mas a gente pode trabalhar até de forma mais concisa. E as sugestões de fórmulas, tá? E referências, pessoal. Referências é essencial colocar as referências bibliográficas, tá? Colocar referências bibliográficas dá total credibilidade, para o prescritor, né? Em que você se baseia em quê para trabalhar essas opções de formulações, tá?
Ó, aqui tem a logo da farmácia, o Facebook, a logo da farmácia, o Facebook, né? O endereço, tá? O Instagram, certo? É muito importante. As cores da farmácia. O cabeçalho deve ser bem atrativo, né? Hiperplasia prostática benigna, soluções. Você poderia adicionar aqui soluções magistrais. A Bruninha colocou aqui, na minha primeira abordagem tem um formulário de nutrição. Olha a dica da Bruna. A Bruna já é bem experiente, gente, no setor. Ela arrasa, representante da Companhia da Fórmula. E aproveitem a dica dela, tá? Essa é uma excelente forma de abordar o prescritor. Por quê? Porque ela colocou aqui que na primeira abordagem leva logo o formulário de nutrição. Ou seja, ela vai, não tem perigo de ela não trabalhar na necessidade dele. Se ele for um nutricionista funcional, ela vai em cima de formulações mais voltadas para a nutrição funcional. Se ele for um nutricionista esportivo, o que é que ela vai focar? As formulações voltadas para a nutrição esportiva, aumento de massa, aumento da performance física, né? Então, é uma excelente forma de abordar o prescritor. E aí, esse é um outro exemplo também. Esse é um paper mais genérico, tá? Soluções magistrais para tratamento de osteoartrite. É um material bem trabalhado. Aquele primeiro que eu coloquei é para urologia. Esse material já é um material bem trabalhado para ortopedia, tá? Que também todas as informações da farmácia. O C2 já é um ativo bem consolidado, e aí a gente colocou poucas informações sobre ele, né? Porque os prescritores já é bem conhecido. Um material desse, o foco principal vai ser na sugestão de fórmulas, tá? Na sugestão de fórmulas, estudos científicos, tá? E as referências. O C2, em 2015, né? 2014, 2015, quando ele foi lançado, você acredita que eu chegava a imprimir, os representantes pediam, né? Eles falavam, Alana, o doutor fulano de tal, ele quer entender mais sobre o C2. Por quê? Porque a promessa do C2, quando ele foi lançado, era muito grande. O C2, ele tem estudos que comprovam que ele tem ação, ele é 2 vezes mais potente que a glucosamina e condroitina. Há 5 anos atrás, quem é do mercado aqui, quem já atua há um bom tempo, sabe que a associação de glucosamina e condroitina para o paciente com osteoartrite, né? Aquelas, para quem não é da área, o desgaste nas articulações, na junta, né? Nome bem popular, nas juntas. A conduta, né? A primeira escolha na conduta dos ortopedistas era glucosamina e condroitina associado a anti-inflamatórios, tá? Associado com relaxante muscular, ciclomesaprina, carzoprodol, oxicam, meloxicam. Mas enfim, e aí quantos representantes, né, começaram a propagar o C2? O C2, hoje nós temos outros tipos de colágeno tipo 2, mas o C2 ele foi pioneiro. Hoje também tem na indústria, na época só tinha na manipulação. Então muitas farmácias se fizeram, né, na época. E o que é que acontece? O representante chegava para mim, na época eu coordenava, né, a equipe, Alana, o professor ele quer entender mais, ele quer estudos, né, mais detalhados sobre o C2. E aí eu imprimia, né, os artigos, né, não tinha nem no formato, não tinha nem em português, era em inglês mesmo, imprimia e passava para o prescritor via e-mail, ou o representante levava os estudos impressos. Tá? Por quê? Porque era um material novo. Então, muitas vezes, se você está trabalhando com lançamento, só o paper não é suficiente. Você pode enviar os estudos, é de extrema importância que você envie os estudos para o prescritor também, tá? Estudos mais detalhados, certo? E é sempre bom se colocar à disposição. Doutor, se o doutor quiser estudos mais detalhados, eu posso estar trazendo, enfim. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um exemplo de mini formulário, tá?
Esse é um mini formulário, também com as cores e logo da farmácia. E ele contém 3 páginas, então é um material, né? Tem muitas deve ter, não deve ter mais de 10 formulações aqui, não sei ao certo, mas o fato é que são formulações bem chutas, é um material bem chuto, tem basicamente só as fórmulas com, em determinados pontos, a adição de alguns ativos específicos. Já o combustível de carboidrato, né, shot pré-treino, melhora da performance no treino, composto termogênico e ao lado a descrição do ativo. Tem mini formulário, às vezes eu nem descrevo o ativo, a gente coloca só a formulação mesmo para ficar mais enxuto ainda, tá? Suplemento de aminoácidos para desenvolvimento muscular, aumento da massa muscular, tá? Creatina, whey, tá? Então esse é um, você vê que esse é um, e referências bibliográficas, gente, sempre colocar referências bibliográficas no final, é muito importante, tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção é que qual é o título desse mini formulário? Soluções magistrais para a nutrição esportiva. Então, o mini formulário, nós segmentamos a finalidade, tá? Então, esse daqui é mais voltado para aquele perfil de nutricionista esportivo. Então, vai ter fórmulas que faz mais parte da rotina dele. Esse material já não é interessante você levar para um nutricionista que ele não atende muito atleta, né? Então, gente, quanto mais segmentado for o teu material, for o teu mini formulário, quanto mais específico for, mais você vai conseguir trabalhar dentro da necessidade daquele prescritor, certo? A imagem, deixar uma imagem mais clean, neutra, uma imagem que não chame muita atenção, tá? Então, esse ou não é um material mais clean? E aí a gente pode trabalhar um mini formulário com soluções emagrecedoras, mini formulário para redução de gordura, redução da gordura abdominal, pode ser, tá? Pode ser um banco de fórmulas de ativos voltados só para queima de gordura, por exemplo, tá? Ou da especialidade, certo? E tem formulários mais extensos, eu vou apresentar para vocês aqui um formulário de nutrologia. Esse material não tá tão longo, esse material tem 7 páginas, tem material que tem 20 páginas. Então, esse tem aqui o título, nutrologia, né? E aí a gente coloca, para terapia hormonal, já tem 5 fórmulas, né? Hormonioterapia, uso tópico, segmentamos uso oral e uso tópico, diminuição da absorção de lipídios, aumento da massa muscular, enfim. Então, é um material bem extenso, tá? E no final, nós temos, né, a lista de vitaminas com a sua indicação e a sua dose diária recomendada e minerais. Aqui nós colocamos só vitaminas e minerais. Entretanto, você pode colocar a lista dos ativos que você colocou no formulário, certo? Então, agora que eu apresentei, né, os tipos de materiais que nós trabalhamos para você, que você pode sim elaborar, tá? Eu vou colocar para você o que você deve saber durante a elaboração desse material. A montagem. É importante você ter uma introdução, tá? Um review. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, nesse exemplo aqui de soluções para osteoartrite. A gente coloca um review, né? Osteoartrite é uma forma mais comum. Isso daqui, gente, possivelmente o professor não vai ler. É só realmente uma base introdutória, né? Então, soluções magistrais que diminuem o desgaste da cartilagem são opções para melhorar a qualidade de vida. E aí, na própria introdução, a gente já adentra o C2, ou você pode criar um tópico só para o ativo, tá? Nesse caso aqui, também a gente focou mais no C2, mas você pode colocar vários outros ativos envolvidos, relacionados, tá? Então, review. Depois você vai focar no ativo, tá? Falar um pouquinho das propriedades, cuidado,
para não deixar o material muito extenso, né? Com uma descrição muito alta. Tenta trabalhar, como eu falei, na forma de esquemas, tá? Estudos científicos, é fundamental você trabalhar estudos científicos. Esse tópico, gente, de estudos científicos, ele vai dar credibilidade e autoridade para a sua farmácia, para o seu representante, tá? Vai ser fundamental. Tem prescritor que é muito criterioso. Tem prescritor, por exemplo, que não prescreve ativos nos quais não foram feitos estudos em humanos, né? Estudos em vivo, estudos clínicos. Então, aquele ativo que foi feito só estudo in vitro, para alguns prescritores já não tem tanta credibilidade, já não tem tanto peso, tá? Então, muito cuidado com os tipos de estudos que você está colocando, tá? Sugestões de fórmulas, fundamental. Coloque fórmula sempre. Um ponto importante. Se você for colocar uma sugestão de fórmula em goma ou em chocolate, ou em base ou na apresentação de sachê, sempre testar antes. Não vai colocar sugestão de fórmula sem testar antes, tá? Então, sempre testa antes de propagar aquele material, tá? Cuidado para tu não trabalhar muita sugestão de fórmula, perde o foco, trabalha com 4, 5 no máximo. E tenta variar para cada necessidade, né? Trabalha uma fórmula dele isolada, trabalha uma formulação que o custo seja mais... que o valor, né? O valor seja menor, né? Que você consegue trabalhar todos os públicos, você consegue trabalhar tem prescritor que a primeira coisa que pergunta é o preço. Por quê? Porque se o preço for muito elevado, aquele paciente não vai aderir ao tratamento. Então, se é um material para pele, cabelo e unha, coloca uma fórmula de R$50, e coloca também uma fórmula de R$300, tá? Então, você pode trabalhar em vários formatos, de forma a atender a necessidade de cada prescritor, certo? Considerando preço e qualidade, considerando o custo-benefício, tá? E referência, né, gente? O embasamento do material é fundamental, o embasamento científico. Não precisa você colocar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no estudo, como eu falei, mas é importante você colocar de onde você extraiu aquelas informações, baseado em que você coloca as concentrações dos ativos, tá? Existem livros excelentes também, além dos artigos, existem livros onde tem a descrição dos ativos. Tem um livro, né, que é a nossa bíblia da farmácia magistral, que é o formulário médico farmacêutico. Eu sempre recorro, ele é uma de nossas bases, né? E é isso, tá? Então, sempre colocar o embasamento científico, certo? Esse é um modelo de paper quando você vai trabalhar com ativo, né? Agora, se você for com um ativo específico. Agora, se você for trabalhar uma determinada solução, se você for trabalhar uma determinada solução, que foram os exemplos que eu coloquei, né? Eu coloquei um exemplo de soluções para osteoartrite, um exemplo de soluções para... Qual foi o outro? Para HPB, né? Na urologia. E aí, primeiro ponto é determinação do tema. Pode ser soluções para imunidade, né? Um outro exemplo. E aí você vai fazer o levantamento dos ativos disponíveis no teu laboratório. Muito cuidado com os ativos que estão com estoque baixo ou ativos que estão próximo do vencimento. Gente, é muito desagradável o representante. Quem é representante aí vai concordar comigo. É muito desagradável o representante estar trabalhando com ativo, né, com aquele material. O prescritor, ele sai do consultório, o prescritor coloca aquela sugestão de fórmula na receita, né? Adere àquela sugestão de fórmula, o paciente chega na farmácia e o ativo está faltando. Gente, isso não existe. Cuida da gestão de estoque de vocês. Fica atento
com os ativos que o material, que o teu representante está trabalhando. É muito importante haver esse link, tá? Gestão de estoque, propaganda médica. Gestão de estoques, propaganda médica. Muito cuidado com esse ponto, tá? Às vezes aquele professor está prescrevendo pela primeira vez e você perde o cliente, tá? Por uma falta de ativo, certo? Então, Alana, o ativo está faltando no mercado. O ativo está faltando no mercado, já comunica, pessoal. O representante, ele não tem a obrigação de saber que o ativo está faltando no mercado, tá? Então, comunica o representante. E aí o representante vai sinalizando para o professor: doutor, eu recomendo até que seu paciente faça se for um tratamento mais de um mês, para mais de 30 dias, já adquira o tratamento completo, porque o ativo está faltando no mercado, nosso estoque está limitado, né? É muito importante o representante deixar o prescritor a par, né, de determinadas situações que podem acontecer, né? Fogem do nosso controle, o ativo está em falta no mercado, de fato, né? E aí faz o levantamento dos seus ativos, né, disponíveis no teu laboratório. Existem algumas empresas que simplesmente fornecem papers, fornecem material para você colocar a sua logo. Por que a gente não faz isso? Porque não adianta a gente elaborar um material e você não tem o ativo, né? A gente precisa o quê? De resultado. Então a gente prefere elaborar um material para você personalizado, de acordo com o estoque que você tem na sua farmácia, tá? Que não é fácil, gente, que é desafiador. Você trabalhar com nós como empresa de consultoria, trabalhar com material exclusivo para você, tá? Mas é fundamental. Review, né? Colocar um review do cenário, sobre o cenário atual, de repente um dado epidemiológico pode ser importante, tá? Para essa introdução, sobre o número de pessoas que são acometidas que são acometidas pela obesidade, um exemplo, né? Se você for trabalhar soluções emagrecedoras, tá? Gente, como é que tá nosso tempo, hein? Deixa eu dar uma consultadinha aqui. Tá, a gente tá com um tempinho já limitado. Mas estamos finalizando. Se você não assistiu desde o começo, a gente vai subir essa live pro YouTube e eu recomendo fortemente que você assista, tá? Inclusive tem outras lives lá no YouTube do Dicas de Rap. A gente está sempre subindo live para o nosso canal. Estudos, né? Não, deixa eu retomar aqui. Review, importante. Propriedades dos ativos, né? Se for muito ativo, escolhe os principais, né? Que não são tão conhecidos pelos prescritores. Estudos científicos, lógico, não vai dar para você colocar, como você está trabalhando com vários ativos, né? Não dá para colocar estudos sobre todos os ativos, até porque tem ativos que são bem consolidados, não vai ser necessário. Mas aqueles ativos mais novos, que geram mais dúvidas para os prescritores, ou um ativo que você quer dar um foco maior, você precisa girar o estoque no teu laboratório, tá? Sugestões de fórmulas e referências bibliográficas, tá? É isso, tá? Coloquei aqui duas sequências. A gente vai subir esse material para o YouTube. Vou deixar aqui salvo no IGTV. E eu vou fazer o seguinte: se a gente conseguir um número, vou colocar aqui uma meta de 500 visualizações, ou seja, se você compartilhar bastante essa live Dica de Rap, se a gente chegar a 500 visualizações nesse mês ainda, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse material, se for importante para você, claro, se vai agregar na tua farmácia, eu vou compartilhar esse PDF dessa apresentação no nosso Telegram, no nosso canal do Telegram, tá? Então, se é interessante para você, compartilha essa live, vai ficar salva no IGTV, tá? Aliás, vou tentar subir para o IGTV, não garanto, mas vamos tentar deixar salva de alguma forma. Se a gente bater a meta de 500 visualizações nesse mês ainda, eu vou colocar o PDF
lá no nosso canal do Telegram Dica de Rap. Inclusive, se você não faz parte ainda do nosso canal do Telegram, entra agora. Nós temos 2 canais do Telegram, um voltado para gestores de farmácias e visitação médica, também para profissionais que querem ingressar no mercado, tá? Representantes de laboratório, como representante de laboratório, e também temos o Manipule Team, tá? Que é um canal que a gente coloca informações mais técnicas sobre formulações, ativos, tá? Todos esses 2 canais, pessoal, está no link da bio aqui do Instagram, tá? Então vai lá na bio do Instagram, clica lá no Linktree e lá vai ter várias opções, tem infinitas opções. Tem a opção do treinamento, para acessar o treinamento gratuito, tem a opção para você entrar no canal do Telegram, Dica de Rap, Manipule Team, e aí vai depender da sua necessidade, tá? Quero finalizar a live com essa mensagem: quem remove montanhas sempre começa tirando pequenas pedras do caminho, tá? Então, comece a tirar suas pequenas pedras do caminho para remover as montanhas, tá? Os desafios. Elaborar o material os materiais para a visitação exige tempo, eu sei. A gente gasta uma energia interessante, mas no final o resultado é incrível, tá? Você recebe elogio do prescritor sobre aquele material que você está levando, se torna diferencial, contribui com a credibilidade do seu negócio. Vale a pena, pessoal, você investir em um material de qualidade, ok? Comece com o que você tem, mas comece com o melhor que você tem, da melhor forma possível, certo? Essas são as nossas redes sociais. Você já nos segue no Instagram, né? A B Consultoria Farmacêutica. Temos no Facebook também. Temos o canal no YouTube com os mais diversos conteúdos. Esse é o nosso contato para você, mas tem um link na bio, no WhatsApp, certo? E é isso. Um grande abraço e espero vocês no próximo Dica de Rap. Tchau, tchau!